Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tendo pouca força, no entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém? Mesmo tu tendo pouca força, não negaste o meu nome. Podemos assentar na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Igreja, nesta noite, eu quero falar sobre um pequeno povo, que ele era pouco em números, mas era grande no poder de Deus, mas era revestido do poder de Deus. Amados e queridos irmãos, a igreja de Filadélfia, nós entendemos que o Senhor, quando ele escreveu, quando ele endereçou as 7 cartas às igrejas da Ásia, ela foi endereçada a crentes, a cristãos, porque a Bíblia diz que essas cartas foram feitas por João Batista na ilha de Pátimo, segundo a revelação de Jesus Cristo, e endereçada às igrejas. Então o livro de Apocalipse, o livro da revelação de Deus, aonde fala dos últimos acontecimentos e dos acontecimentos vindouros, né? É um livro escatologicamente revelado por Deus. Ela foi endereçada às igrejas, ao povo cristão. E nessas cartas, Jesus diz que conhece as obras do seu povo, conhece a força do seu povo, conhece a riqueza do seu povo. Mas nesta noite, eu quero falar sobre Filadélfia. Nesta noite, eu quero falar sobre esta igreja, essa pequena igreja na terra, mas é a igreja de Jesus Cristo, que vai subir para o céu de glória. A Bíblia diz que Filadélfia era uma cidade pequena, mas ela ficava em entroncamento, aonde todos os visitantes e viajantes tinham que passar ali. E ela era pequena, é como se fosse um ponto turístico. Era passagem obrigatória, todos os viajantes, cargueiros passavam e tinham que parar ali. Como que para comer, para tomar café, para pousar, era parada obrigatória. E a Bíblia diz que ela ficava centrada ao portal da Ásia Menor. Então era um povo pequeno, mas era um povo que temia o Senhor. E a Bíblia diz que uma certa feita houve-se um grande terremoto. E nesse terremoto foi abalada a estrutura do templo, a qual a igreja de Filadélfia adorava ao Senhor, a qual aquele povo glorificava e exaltava o nome do Deus Todo-Poderoso. Amados, segundo o historiador diz que Filadélfia não tinha recursos financeiros, era um povo pobre, mas era rico da graça e do poder de Deus. E a Bíblia diz que quando houve aquele terremoto, segundo o historiador, a história de Filadélfia, houve-se um terremoto, eles passaram a habitar fora dos arraiais, dos portais da cidade, porque eles temiam em voltar, em retornar e acontecer novos abalos. Mas nem por isso eles deixaram de adorar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor que é autor e consumador da minha e da tua fé. Irmão, esses dias eu estava indo com Napoleão para o centro e nós conversamos sobre fidelidade, sobre caráter humano, caráter de crente.
no Senhor, irmão. E você pode olhar que quanto mais nós oramos, quanto mais nós somos fiéis, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós ficamos desejosos de fazer a obra do Senhor, parece que as coisas se fecham, parece que as coisas se amarram, e o inimigo se levanta e usa pessoas para nos impedir, para nos barrar, para nos exterminar e dizer que Deus não é Deus e que não opera milagre. Mas eu quero te dizer que isso é engano de Satanás, porque o meu Deus e o teu Deus, que tu vieste nesta noite aqui adorar, ele nunca mentiu e nem mentirá. Ele não vacila. Ele não é homem que fala hoje uma coisa e amanhã já cogita em outro pensamento. Se Deus falou, querido, aguarde, porque quando Deus fala, se cumpre. Não importa o tempo, mas se for Jeová que falou, enquanto não se cumprir, Deus não te recolherá, porque Ele é fiel para cumprir suas promessas. E não vá pensar, igreja, que é pessoas de fora. Jesus escreveu para a igreja, porque é aquele que come na tua mesa, é aquele que dorme com você, é aquele que glorifica com você, é aquele que tira de você e que diz que você é lindo, que você é fiel, que está te apunhalando pelas costas, que diz que você não é nada e diz que você não vai conseguir. Igreja, eu estou falando para crente liberto, cheio da graça, da unção e do poder de Deus. E eu te digo nesta noite que eu não prego, não ministro experiências alheias, porque eu tenho as minhas experiências com Deus, e eu vivo o que eu prego e prego o que eu vivo, e tenho prazer no Senhor, porque no meio de milhões de pessoas, Ele escolheu a mim para ser pregadora do seu Evangelho, e jamais Satanás, demônio nenhum, debaixo do sangue do Cordeiro eu falo, vai impedir de eu falar do amor de Jesus, porque eu sei de onde Ele me tirou e sei quais foram as promessas que Ele me fez, e elas têm se cumprido gradativamente, conformidade eu vou fazendo para o meu Deus, porque do homem eu não espero nada, porque quem obra, quem usa, quem liberta, quem capacita, quem transforma, quem convence o homem da vida errônea é o Espírito Santo de Deus. Agora, se você ficar na posição, se você ficar na brecha e não olhar para os terremotos que estão do teu lado, não importa, igreja, se te deixaram por trás do arraial, detrás dos portais, o importante é que aonde você estiver, os olhos do Senhor estão voltados para a tua vida, porque Ele diz que os seus olhos estão sobre os fiéis da terra. E se você é fiel, você pode descer o mais profundo abismo. O salmista diz que você pode descer até a profundeza do mar, e não há quem possa se esconder das mãos do Senhor. Não há quem possa se esconder dos olhos de Deus. Uma vez que Ele te escolheu, igreja, está escolhido. Uma vez que Ele te selou, está selado. Vocês acham porque eu sou pastora? Porque eu acho, visto uma roupinha mais ou menos, se aparecer uma bonequinha, eu não tenho luta? Eu não tenho prova? Irmão, não quero carregar a cruz que eu carrego minha hora, porque nenhum de vós suportará, porque Deus sabe a cada um a qual dá a sua medida. Deus jamais provará algum de nós, a qual nós não tenhamos o poder de suportá-lo, porque com sua graça e sua soberania, quando Ele vê que você não aguenta mais, Ele te muda a tua situação. Ele muda o teu cativeiro, porque Ele é Deus. Agora, por qualquer coisa, irmão, nós vamos crente espirrar. Qualquer problema, irmão, a primeira coisa que o crente diz é que vai largar de Jesus. A primeira provação, o crente
Irmão, Filadélfia sofreu um terremoto e eles não tinham dinheiro, eles não tinham condição, irmão, de levantar a cidade, de reconstituir a cidade. Eles ficaram, irmão, por trás dos portais, mas em nenhum momento, irmão, eles deixaram de adorar o Deus Todo-Poderoso. Em nenhum momento, irmão, eles blasfemaram contra o Deus vivo, porque ele disse: se sobreveio este terremoto, Deus destruiu as casas, derrubou os pilares, lançou por terra os muros, mas as nossas vidas estão sãs. Então nós temos um fôlego de vida para dizer que só o Senhor é Deus, que só Ele é Rei. E ninguém tirou a liberdade, a força, a vontade de adorar e servir esse Deus Todo-Poderoso, igreja. A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 22, pode acompanhar. A Bíblia diz que Deus usa o profeta Isaías, profeta messiânico, filho de Amós, e diz assim: olha, pode acompanhar lá comigo que vocês vão ver. Ele diz assim: ó, porém sobre os seus ombros a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e ficará como uma estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão as responsabilidades da casa do pai, e a prole, os descendentes, todos os utensílios menores, de as taças até as garrafas. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, e a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada, e cairá a carga que nela estava, e se desprenderá, porque o Senhor o diz. A Bíblia diz que na casa do rei Ezequias, um homem fiel e temente a Deus, que serviu o Senhor com fidelidade e grandeza de espírito, e que tinha assumido o trono de seu pai, que tinha profanado o altar do Senhor. E a Bíblia diz no livro das Crônicas e lá em 2 Reis, que esse homem consertou o altar de Deus, e que fazia muito tempo que não havia mais a festa das Páscoas, porque o povo, a nação, os judeus, os israelitas, eles tinham se contaminado e tinham esquecido dos feitos de Deus. E a Bíblia diz que quando o rei Ezequias assumiu o reinado, ele começou a fazer sacrifício a Deus e ordenar a casa do Senhor, colocar a casa do Senhor em ordem. E quando a casa do Senhor estava em ordem, ele começou a enviar cartas para adorar ao Deus Todo-Poderoso e fazer a festa da Páscoa, que era uma festa de adoração ao Deus vivo. E a Bíblia diz que ele tinha um mordomo, que o nome desse mordomo se chamava Eliaquim, filho do profeta, do sacerdote Ilcas, e o seu tesoureiro se chamava Sebna. Pode procurar aqui Isaías, que está aqui no 22. E ele disse assim: olha, quando ele estava adorando a Deus, a Bíblia diz lá no livro de 1 Reis 19, que subiu um homem, rei da Síria, chamado Senaqueribe, e começou a afrontar, e começou a blasfemar contra o rei Ezequias e o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o rei Ezequias chamou Sebna, o seu tesoureiro, e chamou Eliaquim, o seu mordomo, e disse: olha, vai ter um profeta, Isaías, e diz para ele que o Deus Todo-Poderoso está sendo blasfemado o seu nome, e ele está me afrontando.
E a Bíblia diz que eles foram lá. E quando eles chegaram lá, o profeta Isaías disse: assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai lá e diz ao teu rei que eu conheço o seu deitar e conheço o seu levantar. E diz para ele que ele não lutará contra os assírios, porque eu colocarei um anzol sobre o seu nariz e colocarei um espírito de confusão sobre o Líbano, e eles lutarão entre eles, mas o Israel não lutará com Senaqueribe. E disse assim: eu conheço o detalhe e levantar dele, eu colocarei um anzol, e se os inimigos dele não saírem por um caminho, por 7 caminhos fugirão de ti. Eu, o Senhor, o disse. E eles voltaram e contaram a profecia para o rei. E a Bíblia diz que o rei alegrou muito o seu coração e entrou na casa de Deus. E quando ele estava lá na casa do Senhor, assim diz o Senhor, eu achei aqui, ó. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu e então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. Ezequias 19:14. 2 Reis 19:14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel, tu que está entronizado acima dos querubins, e tu somente és Deus em todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos, Senhor, e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Versículo 22 diz: assim, quando a carta voltou, a quem tu afrontaste, e a quem blasfemaste, e contra quem alcançaste, a voz arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. Aí ele diz no 27 assim: mas eu conheço o teu assentar, Ezequias, e o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, por tua arrogância, dizendo o Senhor a Ezequias que ele conhecia o sentar e o levantar de Senaqueribe, conhecia o detalhe e o levantar de Senaqueribe, e como ele tinha afrontado Deus vivo, ele diz assim: o teu furor contra mim, a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, e eis que porei eu um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho que tu vieste. E isto te será por um sinal, ainda este ano, e se comemorar o que espantosamente nascer, segundo ano que daí proceder, no terceiro ano, para semear, colhei, plantai, comei dos seus frutos. O que Deus está falando esta noite para a igreja? Aquele demônio, aquela pessoa, aquele espírito de Senaqueribe que tem se levantado para blasfemar, para dizer, igreja, que você não consegue, que você não pode, que você não é. Hoje o Senhor colocará um freio na boca dele. Hoje o Senhor tapará a boca dele. Hoje o Senhor colocará um anzol, e se por um caminho ele não sair, por 7 ele fugirão. Porque hoje o Senhor está dizendo que você é dele, e que ele está libertando os teus, e que Senaqueribe não pode afrontar o povo de Israel, ao povo que serve ao Deus vivo. Amado, com todas essas promessas, a Bíblia diz que quando o rei Isaías, pode continuar lá na história, que quando o rei Ezequias saiu fora do templo, já estava em guerra a Síria com a Líbia, e eles não precisaram lutar, porque eles ficaram só com os despojos da guerra. E grande
foi as ofertas que eles receberam da mão do Senhor, porque eles não tinham armamento para lutar, e de repente eles tinham arma, alimento, comida e roupa, e escudo para ir para a próxima guerra. Deus nesta noite está dizendo: eu vou derrotar o inimigo que te afronta, e vou tirar do injusto, e vou fazer justiça na tua vida. Eu vou te vestir, vou te calçar e vou te abençoar, e vou multiplicar tua sementeira, e grandes frutos tu colherás, se diz o Senhor nesta noite, para a sua noiva eleita do Cordeiro. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Seba, ele era o quê? O tesoureiro. Ele tinha acesso a toda a riqueza do rei. Ele tinha acesso ao cofre da vida palaciana do rei. Ele conhecia toda a majestade do rei. Ele sabia o que era para pagar, o que era para vender, o que era para comprar e o que era para receber. Mas a Bíblia diz que ele pendeu para a idolatria. A Bíblia diz que ele prendeu para idolatria e seguiu ao rei da Síria e perdeu o seu trono. Está aqui, está na Bíblia. Naquele dia chamarei o teu servo. Ele aqui, diz aqui, vou mais do começo para entender. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Está lá no livro de Isaías 22, 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda e vai ter com o administrador Seba, o mordomo, e pergunta-lhe: o que é que tu tens feito? É uma pergunta. Deus está mandando o profeta perguntar para ele: o que tu aqui para abriste aqui a tua própria sepultura? Em outras palavras, em outra tem assim, a quem tu para abrir a tua sepultura? Lavra em um lugar em alto a tua sepultura, estingelando a rocha da tua própria morada. Eis que como o homem forte do Senhor te arrojará violentamente, e arrancaste-a com firmeza, e enrolaste-a com invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa, e ali tu morrerás. E ali acabarão os teus carros, e a tua glória, e a tua vergonha, e a vergonha da tua casa, do teu Senhor. E eu te lançarei fora do teu posto, e será derribada a tua posição. Isso é Bíblia. Isso é palavra revelada. Vocês leram? Deus deu todo o privilégio para ele, irmão. E quando ele podia, irmão, estar abençoado, o que foi que ele fez? Ele pendeu para o pecado. Ele pendeu para a mentira. Igreja, escuta o que o Espírito de Deus fala hoje na tua vida. Uma vez que você é escolhido e você diz não, e vira as costas para aquilo que o Senhor te ortogou, Satanás toma posse daquilo e faz você ser envergonhado, tu e a tua casa. Não importa, irmão, qual é a luta que está acontecendo à tua volta, saiba que o teu Deus é maior do que todas as lutas e que todas as provações que sobrevieram. Porque Paulo disse: nem a fome, nem a miséria, nem a escassez, nem a nudez, nem o demônio de hoje, nem do porvir, nem uma potestade fará eu me separar do amor de Cristo. Sejamos nesta noite como Paulo, irmão, firme, nem que nós estejamos algemados, junto com as baratas, que a nossa companhia seja as baratas, pulgas, os ratos, mas esteja dizendo: agindo o Senhor, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem será? Irmãos, filipenses ficaram loucos. Esse homem é doido, esse homem algemado, está escrevendo essa carta dizendo: eu aprendi a adorar o meu Deus na escassez e na abundância, eu aprendi a adorar o meu Deus
nós. E que hoje nós tivéssemos a liberdade de pregar e falar do amor de Cristo. É de graça, irmão. Você não paga nada. Aí Deus diz assim, ó: e naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilca, veste-lo-ei. Continue no versículo 20. Veste-lo-ei da tua túnica e cinja-lo-ei com a tua faixa, e estigarei das mãos do teu poder. Deus estava tirando o poder da mão de Seba, irmão, e dando para Eliaquim. Porque não pense que se você não fizer, Deus já tem um substituto preparado, porque ninguém é insubstituível. Porque se você disser não, Deus levanta outro. Se você disser não quero, Deus levanta outro. Se você disser não faço, Deus já tem outro preparado no teu lugar. Porque ninguém é insubstituível. Porque quando Elias do Carmelo achou que estava podendo e que tinha sido o maior culto da história, irmão, porque ele tinha derrotado os 450 profetas que comiam na mesa de Jezabel, ele intimidou-se e foi para a caverna. E Deus falou: o que tu faz aí, Elias? Senhor, só eu te obedeci, só eu fiquei. Elias, sai daí de dentro, porque ainda há 7.500 que adoram o meu nome e que não se curvaram diante de Baal. Se você não quiser, irmão, fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele chamou, Deus já tem outro preparado. Mas a obra de Deus não perece. Ela pode não oscilar um dia, mas perecer não perece, né, evangelista? Aleluia. Aí ele disse assim, ó: fica-lo-ei como uma... Aí ele disse assim, ó: cinja-lo-ei com a tua faixa e entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi, e ninguém fechará, e fechará, ninguém abrirá. Aquilo que Deus deu, irmão, você pode até enterrar, mas ninguém tira de você. Sabe por quê, irmão? Porque é você que fechou. Deus um dia abriu a porta, foi você que fechou. O que a chave de Davi aqui representa? No nosso dia de hoje, representa a chave do reino futuro de Deus, da nova Jerusalém. Porque uma vez que você diz que não vai mais servir a Deus, uma vez que você diz que não vai mais fazer a obra de Deus, você está fechando a porta da salvação. E você fechando a porta da tua salvação, porque ela é pessoal, ela é individual, é você e Deus, irmão. Você tem que pensar, irmão, que marido não dá salvação, filho não dá salvação, e nem pai tem o poder de dar salvação para filho. A nossa obrigação é pregar, é ensinar, irmão. Mas a salvação é individual. E uma vez que você fecha, não há quem possa abrir. Jesus está lá no seu trono lhe esperando, mas Ele espera você dar o passo, porque Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará até vós. O passo, a decisão tem que ser de você. Aí Jesus, em sua sábia palavra, Ele diz: só nele pendurarão todas as responsabilidades da casa de seu pai, a proles dos descendentes e todos os seus utensílios, dos menor ao maior, das taças à garrafa. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que for fincada em lugares firmes será tirada e arrancada, e cairá a carga que nela estava, e se desprenderá, porque o Senhor o diz. Irmãos, pensa o que é você ser afrontado. Pensa, irmão, as pelejas, as lutas que você tem passado nesse mundo terreno. Pensa, irmão, passou as afrontas que você tem sentido, mas tem dito assim: Deus, eu estou aqui, estou firme. Não por amor ao homem, Senhor, mas por amor a Ti, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está vendo e é testemunho do meu
ouvi uma grande voz do trono de Deus dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os homens que habitará com ele. Eles serão o meu povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Então lhe enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e a morte não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço todas e novas as coisas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não para que não, igreja, ele continua: olha, eis que eu vim, 22:7, e eis que eu vim sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que eu tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. É você que faz o teu galardão, igreja, não é pastor. Paulo, com 85 anos, já velhinho, sem forças, mas vivo na fé, discipulando Timóteo, que era um menino de 20 anos, 22 anos, chegando aos 25, disse: olha, Timóteo, eu quero te dizer uma coisa. Eu combati um bom combate, mas guardei a minha fé. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, meu filho, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Irmão, nós somos ensinados, discipulados na palavra. Não deixe que Satanás, não deixe que os Senaqueribe desta vida, irmão, tire a sua bênção e retenha a sua fé. Tudo é possível aquilo que nós cremos, irmão. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que você sabe que vai acontecer, porque você tem um Deus que zela por você. Aí ele diz assim: ó, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida, e que entre na cidade pelas portas. Irmão Filadélfia, ela sabia, irmão, em meia luta, tribulação, peleja, escassez de tudo, irmão, mas eles nunca deixaram de servir a Deus. Eles nunca deixaram de glorificar, irmão, e de adorar o Deus Todo-Poderoso, querido. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras, e aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo na igreja para testificar essas coisas à igreja. Irmão, Jesus, cada culto como esse, cada oração, cada momento que você faz, cada obra que você faz para o Senhor, há um anjo assinando os seus feitos, há um anjo trabalhando em prol das nossas vidas, querido. E ele diz aqui, ó, e disse-me: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Porém, contra os covardes, os incrédulos, e aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, e os idólatras, e todos que praticam mentira, a parte que lhe será é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmão, isto foi escrito para a igreja. Irmão, quais são esses cães que a Bíblia está falando, irmão? É aquele que conhece a palavra, é aquele que aceitou Jesus. A Bíblia diz no livro dos Evangelhos, irmão, que um crente desviado, que conhece a palavra, ele é como um cachorro, que come, vai e vomita. E quando chega a uma certa altura, ele volta e come o seu próprio vômito. Não seja covarde, irmão, porque covarde não tem parte no reino de Deus. Não seja mentiroso, irmão. Não seja, irmão, porque Jesus
coisa linda, irmão? Ele enxugará. Já pensou chegar Napoleão? Essa prova não é nada, Napoleão. Tu vai chegar num lugar que não vai mais haver morte. Não, pastor, que lugar é esse? A Nova Jerusalém. É para lá que o crente fiel, irmão. É para lá que o crente vencedor. É para lá que o crente Filadélfia vai, igreja. Não olha para a quantidade que está ao teu redor. Olha para o chamado que Jesus tem na tua vida, igreja. A igreja se coloca de pé nesta noite. A melhor coisa, irmão, é quando nós aprendemos a esperar no Senhor. É quando nós esperamos a hora do Senhor. Porque o que vem do homem falha, irmão, mas aquilo que vem de Deus. Irmão, eu vou lhe contar em rápidas palavras porque a hora já se avança. Eu vi o pastor separar esse homem que vocês estão vendo aqui. Ele comprou terno novo. Nós mandamos a ficha dele para lá. Ele gastou, irmão, tirou o que não tinha e foi para a convenção em Curitiba, em São Paulo. E quando ele chegou lá, irmão, ele contemplou, irmão, todos aqueles obreiros sendo ordenados. Chamaram seu nome, evangelista? Não chamaram, irmão. Ele nunca perguntou ao pastor Claudinei por que ele não foi ordenado. Ele nunca chegou para mim e disse: mas pastora, eu comprei terno novo, comprei gravata, sapato, gastei dinheiro que eu não tinha, pedi folga do meu trabalho e fui para lá e nada aconteceu. Aleluia. Se passou mais um ano, irmão, a fichinha dele estava lá. Ele foi. Ele viu o nome dele sendo chamado. O presbítero Juvelino Rodrigues, da AD de Cascavel, vem aqui, porque hoje tu vai ser ordenado evangelista, ministro do Evangelho. Irmão, se ele é hoje o ministro, não foi o homem, foi Deus. Porque ele esperou no Senhor, irmão. Irmão, o crente, irmão, ele tem que ter os frutos do Espírito. Porque o crente que não tem os frutos do Espírito, ele não é Filadélfia. E só vai entrar no céu a igreja Filadélfia. Ainda que seja só a metade, mas tem que ser Filadélfia. Amém? Vem aqui, irmão, que eu vou estar orando pela sua vida. Eu e o evangelista. Glória a Deus, aleluia. Deus poder, Deus glória, aleluia. Vamos ministrar nesta noite, igreja. Fica aqui, igreja. Vamos ministrar nesta noite, irmão, uma palavra de poder, uma palavra de autoridade para a sua vida, uma palavra, irmão, de fortalecimento para a tua vida, igreja. E não deixe que homem nenhum, não deixe que ninguém venha roubar a sua bênção, aleluia. Porque Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Escute o que o Senhor disse para ti nesta noite, filho. Só Deus sabe como está o teu coração. E só Jesus sabe, filho, como que tu veio hoje para a casa de Deus. Porque hoje tu pediu a tua morte. Assim diz o Senhor, porque Ele me mostra, filha, porque hoje, garoto, tu pediu a tua morte. Tu disse que vida miserável, para que eu vim nesse mundo. Pois o Senhor diz, filha, que hoje Ele muda a tua história, o teu cativeiro, basta que tu creia. Porque o que o Senhor tem reservado para ti é grande. Mas Ele diz assim: tu lembra, filha, no dia que eu te chamei, e te selei com o meu espírito e disse que tu ia louvar a minha casa, e o que tu tem feito para mim, assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Mas o Senhor diz: Ele me canta lavaçúria, que a partir do momento, Matagachara, que tu se posicionar, filha, o Senhor enxugará todas as lágrimas, e tu colherás, filha, os frutos da sementeira, qual tu irás semear a partir de hoje. Assim diz o Senhor. Não desejo mais a sua morte, porque o Senhor te dará vida e vida com abundância. Pode orar. Eterno Deus, poderoso Pai, nesta noite, Jesus, eu apresento a tua filha, Pai. Eu quero Senhor, neste momento, adorando a tua presença. A tua igreja, cada homem, Deus e Pai, que tem adentrado a tua santificação. Que o Senhor venha abençoando poderosamente cada dia.
na autoridade da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo. Eu repreendo toda a fúria do inimigo. Eu repreendo toda a enfermidade. Eu repreendo toda a depressão que vem muitas das vezes acumulando sangue das vidas. Pela autoridade da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo. E em nome de Jesus eu decreto a bênção na vida de cada um. Eu declaro abençoado cada vida que tenha entrado neste santuário desta noite. Por regressar ao seu lar, possa ter, grande Deus, Pai, uma noite de sono maravilhosa e que o Senhor venha despertá-lo para o sono espiritual, para que venha ser despertado, grande Deus e Pai, para buscar a Ti pelas madrugadas, para buscar a Ti, ó Senhor, com fé e com amor pela Tua palavra. Abençoa desde o menor até o mais velho. E assim, grande Deus e Pai, eu declaro a bênção da vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Seja em cada vida desta noite. A Deus. Deus se poderoso, meu Deus, Deus é minha fortaleza, Deus é meu Espírito, vai o Deus, todo se torna possível para mim, eu tenho certeza que para ti não há nada possível. Grande providência, meu Deus, Pai, vai abrir as portas, meu Deus, das bênçãos, e alegria em cada coração. Se existe nesta noite corações tristes no meio do teu povo, mas na autoridade da tua palavra, e em nome de Jesus eu declaro repreendido toda a